Tem muito casamento que está parado, estagnado, por quê? Porque o primeiro ponto, se ele não é colocado em prática, o segundo ponto, unidade, ele é totalmente prejudicado. Então, o que é que a gente vai precisar entender, amados? A gente vai precisar, de fato, compreender o que é unidade. E o último ponto, que é esse aqui, ó, unidos na mesma vibração. Então, muitos casais não conseguem viver em unidade justamente porque já não escutam as batidas do coração um do outro. Quando não há paciência para ouvir, principalmente quando é crítica, o É. coração de quem ouve se fecha. Então, há pessoas que elas perderam a prática de ter a paciência enquanto estão ouvindo o outro. Já vai começar de novo, é? Olha, nem venha falar naquilo de novo. Ai, ai. Já impaciente. Eu tenho que manter uma atitude de paciência enquanto eu ouço o coração do outro, porque se eu demonstrar impaciência, o coração dele pode fechar. Você já foi para um médico ou para alguma consulta que a pessoa ficou lá olhando para você com a cara de morto? Ou, por exemplo, você está num ambiente como a igreja e tem pessoas conversando na hora que você está pregando. Gente, para quem está ministrando e alguém está conversando na hora, é uma desonra, distrai. Imagina você no seu casamento conversando com a pessoa e a pessoa, como o Rose falou, ou está no celular, ou está com a tela, ou não dá atenção devida. E isso fecha o coração do outro. E agora isso dentro do casamento vai trazer divisão. Então, quando não há paciência para ouvir, especialmente porque é crítica, quem está falando pode se fechar. E aí vem o perigo do silêncio, como foi falado. E Uhum. dois corações fechados não tem como construir unidade. É. E é possível morar na mesma casa e assim mesmo viver como se falassem línguas diferentes. Às vezes, eu tenho aqui dito na igreja, no dia a dia, que o meu maior desafio no casamento é, isso tem sido superado, né, na construção, mas é a sensação de não ser compreendido. É você falar uma coisa e a pessoa entender outra. Quem é que já passou por isso? Para que eu me sinta melhor. Obrigado, gente. A maior dificuldade é a sensação de incompreensão. E parece que, às vezes, a gente está falando línguas diferentes. E isso pode acontecer quando a gente está ouvindo de mau grado. Um diz uma Uhum. coisa, o outro entende outra coisa. Então, é possível a gente estar semelhante à história, que é bem também conhecida, da Torre de Babel. Quem já estudou esse capítulo da Bíblia, a torre estava sendo construída, havia um só idioma em toda a terra, eles estavam construindo uma torre que queriam que chegasse até o céu, e aí Deus veio e teve que confundir as línguas para que aquela obra não fosse concluída. E, às vezes, enquanto havia uma só língua, estava havendo uma construção. Quando houve confusão de linguagem, a construção acabou parando. E o que isso nos ensina? Quando não há unidade, a gente não vai conseguir construir. Ou quando não estamos construindo unidade, nós não vamos conseguir atingir esse ambiente de unidade, que é onde a bênção de Deus está. Assim também acontece dentro de alguns relacionamentos, porque quando cada um fala e o outro não dá a devida atenção, vira uma confusão. Eu já ouvi há muitos anos atrás de pessoas que acreditam, né, que há demônios trabalhando para complicar a comunicação do casal. Um fala uma coisa, o outro entende totalmente diferente do que foi falado. E isso é criar dentro de um ambiente de divisão. Outra coisa que acontece, quando há um distanciamento, os ruídos interferem na comunicação. Já falamos um pouquinho sobre isso. E quando a comunicação é afetada, a unidade é prejudicada. A Bíblia diz no Salmo 133, do 1 ao 3, o seguinte: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para Amém. sempre. A bênção não vem somente quando a gente está orando pedindo a Deus a bênção. Ela vem quando ela encontra um ambiente de unidade.
Sabe, queridos, esse primeiro ponto que nós construímos com você, ele é fundamental para esse segundo que nós estamos construindo. Quando nós falamos sobre você ouvir com qualidade o que o outro fala, entendendo que aquilo está brotando do coração dele, isso é extremamente importante, é como uma base, um alicerce para a construção da unidade. Porque se a gente não consegue se entender no nosso diálogo, na nossa conversa, não vai haver unidade entre nós. Então, se eu paro de ouvir ele, ele para de me ouvir, o coração dele se fecha, o meu se fecha, onde vai haver unidade nesse casamento? Automaticamente vai haver uma ruptura, vai haver uma divisão, uma facção. Por quê? Porque, embora habitemos na mesma casa, comamos na mesma mesa, durmamos na mesma cama, Uhum. nós estamos divididos entre nós. Então, quantos casais literalmente vivem isso no seu dia a dia? Um não entende o outro, um fala, o outro escuta de mau grado, não há uma paciência de ouvir, e isso é terrível para a construção desse segundo ponto. Porque se não há a mesma vibração, se não há essa conexão no diálogo, não há unidade. E aí o que é que ocorre? O casal não consegue concordar em um único ponto sobre a criação dos filhos. Quando eles vão falar sobre os filhos, um discorda para um lado, outro discorda para o outro. Não há unidade. Esses meninos vão ser criados de maneira dividida. O pai diz, é uma semana sem telefone. A mãe vem e diz, deixa o Uhum. bichinho, 3 dias está bom. Ou seja, se não há essa escuta ativa do que o outro fala, do coração do outro, para que cheguemos a um ponto comum, essa unidade, ela é literalmente despedaçada. Quando a gente olha para a Torre de Babel, a gente vê isso. Deus, ele não concordava com aquela construção. E aí ele desce, o povo falava uma só língua e a construção estava de vento em polpa. Não era uma boa construção, não era algo bom aos olhos de Deus. Ele desce e a partir dali ele fraciona as línguas. A partir daí surgem os muitos idiomas que nós conhecemos hoje. Então, o que aconteceu? Um falava um idioma agora, o outro falava outro. Um falava português, outro falava inglês. Um falava francês, outro falava alemão. Uhum. Não conseguia mais se entender. A construção foi parada. Tem muito casamento que está parado, estagnado. Por quê? Porque o primeiro ponto, se ele não é colocado em prática, o segundo ponto, unidade, ele é totalmente prejudicado. Então, o que é que a gente vai precisar entender, amados? A gente vai precisar, de fato, compreender o que é unidade. Antes de falar o que é unidade, e unidade é diferente de estar junto, estar unido é diferente de estar junto, mas antes de falar sobre isso, eu queria dizer para você que existem demônios, deixa eu dizer de novo, demônios que trabalham para causar divisão no meio das famílias. A propósito, um testemunho, nós estávamos aqui no Começando Bem, segunda-feira agora, 6 da manhã, oramos toda segunda-feira aqui na igreja, de 6 às 7, convidamos nosso povo para orar. Estávamos aqui, e quando o pastor me passou a oportunidade, começamos a orar pelas famílias, por essa oficina, por esse encontro. E, amados, eu estava ali, prestes a subir na escada, ainda estava orando ali embaixo com o microfone. Eu vi, quem estava aqui no Começando Bem me escutou dizendo isso. Eu vi um demônio passeando entre cômodos da casa de pessoas, de casas. Era um vulto preto, eu não conseguia ver o rosto, as proporções, era uma sombra preta e ela passeava entre um cômodo e outro dentro das casas das pessoas. E Deus falou para mim, esse é um espírito de divisão.
O que é que ele faz? Ele trabalha causando divisão na família, para que o marido fale e a esposa não entenda, para que a esposa fale e o marido não entenda. Quando a gente estuda sobre isso, e eu já estive na Umbanda por 10 anos, e amados, o mundo espiritual é real. É mais real do que essa cadeira que você senta. Se a sua visão espiritual fosse aberta agora, você ia ver anjos, e você também ia ver lá fora demônios atuando na vida de pessoas. O mundo espiritual é real. Quando a gente pensa sobre esses demônios que atuam causando isso, eles são conhecidos como espíritos obsessores. Agora, olha o que a atuação desses demônios proporciona. Conflitos familiares, eles são específicos para isso. O diabo, ele tem os seus demônios, existe uma hierarquia e cada demônio tem uma função. Esses espíritos obsessores, eles trabalham nas famílias. E o objetivo deles é conflitos familiares, causar irritação constante. É aquela pessoa que tudo se irrita. Quando o outro fala, irrita. Se o menino chora, irrita. O marido fala, irrita. A mulher fala, irrita. A pessoa é irritada o tempo todo. O tempo todo. Isso, amados, é a atuação de um demônio, causando essa irritação constante. Esses espíritos obsessores também causam desentendimentos, pensamentos negativos repetitivos. E também eles causam a sensação de divisão e confusão mental. É um dos maiores acessos. Talvez você diga, Rose, e como é que a gente faz para impedir a atuação desses demônios obsessores, desses espíritos obsessores? Liberando perdão. Porque uma das maiores portas para esse tipo de atuação desses demônios é literalmente a mágoa. Não apenas, mas uma das maiores, a mágoa. Ou um do outro, ou mágoas de outras pessoas. Então, nós precisamos, amados, a partir de hoje, fechar essa brecha. Nós orávamos aqui, eu comecei a ordenar que esses espíritos fossem embora dos lares. E você está aqui nessa oficina hoje, ouvindo essa palavra, para voltar para a sua casa e se posicionar. Na minha casa, não. Divisão na minha casa, não. Quando ele falar, eu vou ouvir com qualidade. Quando ela falar, eu vou ouvir com qualidade. Eu vou dar a minha atenção. Eu vou me conectar. Eu vou captar um sinal. Eu vou escutar as batidas do coração. Porque disso depende a unidade do seu relacionamento. Amém. Então, como Rose já falou, se não há unidade, não vai haver ponto comum na criação dos filhos. A linguagem, até sobre finanças, por exemplo, se não há unidade, um vai pensar de uma maneira, outro de outra, isso causa divisão, problemas na questão financeira e também até mesmo na direção espiritual. Um quer puxar para um lado, o outro para o outro. Então, perceba que precisamos construir de fato a nossa unidade. Amém? E para a gente poder fechar, unidade nasce da decisão de ouvir. Diga comigo, decisão de ouvir. Decisão de ouvir. Também nasce da decisão de estar em harmonia. Diga, decisão de estar em harmonia. Decisão de estar em harmonia. E por fim, da decisão de construir juntos. E uma dica prática para o casal é conversem e decidam juntos. Concordem e depois de concordar, orem juntos. Amém. Sobre o que decidiram. Amém. Às vezes um quer levar o filho para o colégio, o outro quer outro. Primeiro vocês entram em acordo. Isso. E depois oram juntos sobre o que decidiram. Quando a linguagem é alinhada, a construção volta a acontecer. E a conclusão é isso aqui. Quando estamos próximos, o som do coração é nítido. Quando nos afastamos, os ruídos, como foi falado, vão prejudicar essa comunicação. Sim. Quando os ruídos entram, outras vozes ganham espaço, a voz da sogra, a voz do cunhado. A gente é bem-vindo, irmãos, a receber conselhos, mas a palavra final é da pessoa com a qual casamos. Amém. Essa é a opinião que cobre todas as demais. A pessoa com a qual casamos. Então, deixa eu falar aqui para vocês. Quando estamos próximos, o som do coração é nítido. Quando nos afastamos, os ruídos entram. Quando os ruídos entram, outras vozes ganham espaço. E quando outras vozes ganham espaço, a unidade é enfraquecida.
Então, hoje à noite, a gente está aqui trabalhando para ajustar a frequência e silenciar as interferências. Amém. Hoje a gente vai voltar a ouvir com mais qualidade, como foi no começo do nosso relacionamento. E por fim, não ignore a queixa. Quando esse homem reclamar, quando essa mulher reclamar, considere essa queixa. Seja uma boa ouvidoria. Amém? Ela pode ser o caminho, a queixa pode ser o caminho de volta para o coração de quem você ama. Então vamos nos aproximar, vamos ouvir e vamos nos alinhar e deixar a unidade florescer novamente. Você pode ficar de pé comigo? Eu queria te dar um exemplo bem claro e prático sobre unidade. Escuta isso com atenção. Você que é casado, você mora na mesma casa, dorme na mesma cama, come na mesma mesa, frequenta os mesmos ambientes, dirige juntos os dois vão um do lado do outro dentro do mesmo carro. Mas isso não é unidade. Assim como você olhar para um saco de batatas num supermercado, um saco de batatas inglesa, elas estão todas juntas no mesmo saco. Aquele saquinho amarelinho, furadinho. Você sabe do qual estou falando. Lá tem um monte de batatinha, né? Batata inglesa. Mas elas estão no mesmo saco. Elas estão juntas, mas elas não estão unidas. Quando é que essas batatas inglesas passam da junção para a unidade? Quando a dona de casa vai lá, compra as batatas, leva para casa, tira a casca das batatas, coloca no fogo para cozinhar, aleluia. Depois que cozinhou a massa, e agora não dá mais para distinguir qual era a batata mais graúda, qual era a batata mais pequenininha. Agora não é a batata A nem a batata B, agora é um purê. O que Deus está nos chamando para viver não é estar juntos. Você pode estar junto de qualquer pessoa. Agora mesmo estamos juntos aqui. Mas você pode estar do lado de um casal que você nunca viu. Ou seja, está no mesmo ambiente, mas não tem conexão. O que nós estamos falando aqui é, você precisa estar tão unido que não vai ter mais a opinião de Júnior e a opinião de Rose. A gente tira a casca, a gente tira o egoísmo, a gente tira a escuta sem qualidade. A gente tira essa casca, a gente se permite entrar no fogo, aleluia, na água borbulhando. Deus é um Deus de fogo, Ele é fogo consumidor. Deixa Ele falar contigo, deixa Ele dizer, filho, faz assim, filha, muda isso. Enquanto você está lá cozinhando no fogo de Jesus, Ele vai te amolecendo. Aquela rigidez todinha que você tem, vai saindo de você, e daqui a pouco você está bem molinho. Qualquer gafinho, você faz assim, pronto. Você se permite, você não resiste, você se permite. E aí, amados, é chegar desse tempo onde você vai se misturar com o outro. Uma só fala, uma só visão, um só objetivo para a família, para a vida. Já que você casou, a vontade de Deus é que sejamos um. Agora eu quero finalizar minha fala nesse momento fazendo para você uma pergunta. Você é um casal batata ou é um casal purê? Porque o casal batata tá junto, mas é cada um na sua casca. Mas o casal purê é junto e misturado, aleluia. Eu penso como ele pensa, eu falo como ele fala, eu concordo com o que ele diz, eu assino embaixo. Como andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? É chegado um tempo de avançarmos naquilo que Deus tem para nós, ouvindo as batidas do coração do outro e preservando essa unidade. Amém. Então, olha aí para o seu amor, por favor, dá as mãos um de frente para o outro. Eu queria que vocês pudessem repetir os dois, essas palavras junto conosco. Diga, hoje eu volto a ouvir. Hoje eu volto a ouvir. As batidas do seu coração. As batidas do seu coração. Tutum, tutum, tutum. Eu reconheço que houve momentos. Eu reconheço que houve momentos. Em que eu não te ouvi como deveria. Em que eu não te ouvi como deveria.
Me perdoa pelas vezes que tratei sua dor Me perdoe pelas vezes que tratei sua dor como uma reclamação. como uma reclamação. Me perdoe pelas vezes Me perdoe pelas vezes em que minha defesa em que minha defesa foi maior que a minha sensibilidade. foi maior que a minha sensibilidade. Eu não quero mais permitir Eu não quero mais permitir que ruídos falem mais alto do que você. que ruídos falem mais alto do que você. Eu silencio outras vozes. Eu silencio outras vozes. Eu escolho prestar atenção nas suas palavras, Eu escolho prestar atenção nas suas palavras, pois elas nascem no seu coração. pois elas nascem no seu coração. Eu escolho não me fechar Eu escolho não me fechar quando você me confrontar. quando você me confrontar. Eu escolho construir unidade com você. Eu escolho construir unidade com você. Eu escolho falar a mesma língua que você. Eu escolho falar a mesma língua que você. Eu escolho proteger o nosso relacionamento. Eu escolho proteger o nosso relacionamento. Eu escolho você. Eu escolho você. De novo, De novo, de novo de novo e de novo. e de novo. Eu escolho você todos os dias, Eu escolho você todos os dias, porque eu te amo. porque eu te amo. E o seu coração E o seu coração é seguro comigo. é seguro comigo. Pode beijar a noiva. Dá um abraço. Sente o tum-tum do coração do outro. Aleluia.